Bom, gente, começar a minha palavra, eu queria perguntar quem conhece isso aqui. Tá meio surradinho, né? Eu nem posso falar de quem que é porque a pessoa me proibiu. Porque eu não posso falar de quem que é porque a Paty me proibiu de falar que era dela. Porque ela falou, pô, eu sou líder de jovens, então não vou falar que foi a Paty que me emprestou. Mas foi a Paty, né? Você já sabia, tudo bem. Mas quantos aqui eram bons nisso aqui? Em achar rua? Você era bom, Fabião? Então chega aqui, vem aqui o Fábio. Eu preciso de mais duas pessoas que realmente conheciam. Cadê o Daniel Beltrão? Está aqui hoje? Porque o Daniel Beltrão botou uma banca de manhã. Eu era bom nisso aí e tal, não sei o que. Eu falei, você era bom, então eu quero você. Vem aqui, sobe aqui em cima aqui, ó. Tem mais uma, preciso de mais um que manjava muito de guia, de achar ruas e criar rotas e destino através guia 4 rodas. Tem mais alguém aqui? Aqui, mais um aqui. Cola aqui, meu irmão. Glória a Deus, vocês podem aplaudir esse coração generoso e voluntário deles de estarem aqui. Eu confesso para vocês que eu nunca usei um guia. Eu trabalhei na rua como representante comercial, mas quando eu comecei a trabalhar já tinha um GPS. Tudo bem que era aqueles Garmin, que era uma porcaria, né? Uma vez eu coloquei um endereço, era para ir para Guarulhos, eu fui lá para Jacareí, sei lá como, enfim. Mas era o guia, o GPS que a gente tinha. Então é o seguinte, eu vou falar uma rua para vocês e vocês têm que criar uma rota aqui. Vocês vão achar a rua aqui e vocês vão me falar, olha, saindo daqui, você vai pegar tal rua e a gente vai chegar onde o nosso destino, tá bom? Vamos achar uma rua fácil, vamos ver se vai ser fácil. Para tornar essa competição um pouco mais leal, eu queria que alguém com menos de 25 anos, quem aqui tem menos de 25 anos? Não é possível, gente. Não tem ninguém, o Wesley tem quase 40 e toda vez que eu faço isso ele levanta a mão. Tem menos de 25, quem aqui tem menos de 25? Então vamos falar, menos de 30, quem tem menos de 30 levanta a mão. Quem tem menos de 30 que usa o Waze constantemente? Quem usa o Waze constantemente? Tem alguém aí atrás? Tem? Então eu queria convidar você, vem aqui à frente por favor. Você que tem menos de 25 anos, usa o Waze constantemente, eu queria que você viesse aqui. Por favor, senão eu vou ter que pegar o Wesley que tem quase 40. Bom, ninguém vai vir? Ninguém vai vir? Ela tá, mas ela tá com vergonha. A Carol não usa ela usa Google Maps. E aqui nós estamos falando sobre o Waze. Não é dar ruim. Então aqui, ó, tá vindo uma irmãzinha aqui, glória a Deus. Vocês podem aplaudir? Aleluia. Deus é bom, amém? Sobe aqui. Bom, eu vou emprestar o meu Waze para ela. Aqui, ó, o Waze, tá? E aí eu vou pedir com que alguém aqui fale uma rua. Fácil? Pode ser uma rua fácil. Não, Leopoldina, vocês estão de sacanagem, né? Avenida Paulista? Não, mas aí eles têm que achar, é muito fácil. Eu quero que eles não saibam onde é. Rua? Rua Turiaçu. Boa, vem cá, irmã. Então é o seguinte, a competição é... Você vai digitar aqui o endereço quando eu falar já e você... ainda não? Fecha aí, tira o dedo aí. Tô de olho. Quando eu falar já, vocês vão achar a rua Turiaçu e vocês têm que me dar a rota. Sai daqui, tal rua, tal rua, tal rua, beleza? Quando eu falar já, só colocar rua Turiaçu, 1, 2, 3 e valendo. Nesse momento eu dei uma vacilada, por quê? Porque eu poderia ter pedido para a banda ficar aqui, né? Para não ficar esse silêncio mortal. Falta o óculos, é sempre essa desculpa, né? Falta o óculos, tudo bem. Achou? Aí, vocês perderam, ela achou. Não deu nem tempo, olha aqui, ó. Rua Turiaçu. 20 minutos até lá, a gente vai pegar a Rua Margenthaler, Rua Bruno Bauer, Rua Hacib Mofarrege, Avenida Dr. Gastão Vidigal. Tá, pode continuar, vocês não vão achar nunca. É bem a página. Foi a mesma desculpa da manhã, tá faltando a página. Bom, vamos lá, Pista Central, Avenida Embaixador Macedo Soares, Marginal de novo, Castelo Branco, Rua José Escazar, Avenida Antártica, Praça Marrei Júnior, Rua Turiaçu. Chegamos, e eles ainda nem conseguiram achar em que página que eles podem procurar a Rua Turiaçu. Não é verdade? Mas eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, vocês podem descer. Realmente o Waze ganhou e vocês perderam. Obrigado. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu quero usar uma seguinte ilustração. Eu não sou pago pelo Waze, eu simplesmente peguei essa imagem, porque é o GPS mais comum,
o aplicativo mais comum, que acho que talvez hoje seja o mais usado, né, de todos, é o Waze. Mas aqui o guia, ele representa as nossas habilidades de escolha, a nossa capacidade de olhar, de enxergar, de conseguir ter um olho muito minucioso. E aí você acha uma rua, e aí você tem que criar a rota, você tem que falar, eu vou pegar aqui, eu vou virar à direita nessa tal rua, e aí muitas vezes não está na mesma página, você tem que virar a página, e você cria a rota. O guia, ele nos representa a nossa capacidade, o nosso intelecto, a nossa capacidade de decisão e escolha de um melhor caminho. O Waze não. O Waze aqui, ele representa, nessa pregação que eu vou fazer, ele representa o Espírito Santo. Por quê? Porque não é o meu intelecto, é o intelecto dele, do programa. Não é na minha capacidade, é na capacidade dele. Não sou eu que decido a melhor rota para mim através do que eu consigo ver aqui. É ele que, por uma visão de fora, consegue enxergar todo o meu percurso, e então ele consegue definir para mim, vira para a direita, vira para a esquerda. Detalhe, ele me dá a hora marcada para chegar. Então esse é o meu ponto. Só que para nós entendermos a respeito do Espírito Santo, a mesma coisa quando você baixa o aplicativo Waze. Se você quer pedir comida, você não vai baixar o Waze. Se você quiser um aplicativo onde ele te dá o ranking dos melhores restaurantes, você não vai baixar o Waze. Se você quiser um aplicativo onde você olha os resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro, estou vendo você de camisa do Palmeiras, está repreendido. Vamos continuar. Brincadeira, eu amo o Palmeiras, quando ele joga na segunda divisão. Mas vamos continuar. Eu perdi, não posso fazer essas piadas que eu me ferro aqui. Aplicativo. Então, quando eu quero baixar o aplicativo, eu tenho que entender a funcionalidade dele e para que ele serve, e os benefícios que ele pode me trazer. Quando você baixa o Waze, você baixa sabendo que você vai baixar um aplicativo onde ele vai te dar as melhores rotas, o melhor caminho para você chegar ao seu destino. E quando eu falo destino, a respeito do Espírito Santo, eu falo o propósito de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para a sua vida. Então nós temos que entender que quando nós baixamos o Espírito Santo em nós, primeiro que não somos nós. Quando Jesus morreu, ele disse, quando os discípulos estavam lá todos preocupados, depois ele ressuscitar, ele falou: vocês não precisam se preocupar, porque eu preciso ir, mas eu vou enviar o Consolador. E é isso que nós precisamos entender, o que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas, e o que ele faz ainda nos dias atuais. Existem linhas teológicas que dizem o contrário, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo continua sendo consolador, continua sendo bom, que ele é Deus e que ele tem algo especial para você. E aqui eu entro no meu primeiro ponto, conhecendo o seu GPS. Primeiro você tem que entender que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa e habita dentro de você. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Quando você peca, o Espírito Santo se entristece. Quando você mente, o Espírito Santo se entristece. Quando você fica feliz por algo que você obedeceu e decidiu fazer, que agrada o Espírito Santo, ele se alegra. Quando você está triste, ele é o seu consolo, ele tem sentimentos. Ah, Ramon, mas isso é uma visão muito romantizada. Não é o que está escrito na Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 4:30. Inclusive essa Bíblia aqui, ó, é da igreja. É uma Bíblia comemorativa e é uma bênção. Tem grandes anotações aqui que você pode ter. A diferença de você ter uma Bíblia em um aplicativo e a Bíblia em papel é que aqui você tem muitas anotações. Eu acredito que existe um poder em carregar isso aqui. Então, eu te encorajo, use a sua Bíblia de papel. Use a sua Bíblia de papel. Mas está escrito lá, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Ou seja, qualquer coisa que você faça, que não venha do Espírito Santo, e que ele não se alegre, você vai entristecer o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo tem sentimentos, e ele se importa com as suas decisões. Mas além dele ser, acima de uma pessoa, ele é Deus. Muitas vezes nós temos a visão de o Deus Pai, soberano, supremo,
E Ele é top, Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim. Ele é Deus Pai. E aí nós pomos Jesus como Deus Filho, mas às vezes nós colocamos em escala, em ranking, sabe? Deus é mais importante que Jesus, que é mais importante que o Espírito Santo, e nós esquecemos do Espírito Santo, e muitas vezes nem tratamos o Espírito Santo como Deus. Existe um livro que chama Espírito Santo, Deus Esquecido, que é sensacional, e eu indico que vocês leiam. Mas o Espírito Santo, ele estava desde a eternidade. O Espírito Santo estava na criação do mundo. Quando Deus diz lá em Gênesis 1:26, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava conversando com Deus Filho e com Deus Espírito, falando: pô, eu já criei o mundo, já criei muita coisa, mas está faltando alguma coisa. E então eles começam a confabular e criam o homem. E o homem, a imagem e semelhança dos três, da Trindade, porque eles funcionam em comunhão. Então você precisa entender que ele é homem, você precisa entender que Ele é Deus, e você precisa entender que Ele continua falando nos dias de hoje. Se nós formos compararmos a igreja primitiva, e quando eu digo a igreja primitiva, talvez você não entenda o que seja, mas a igreja primitiva é aquela igreja, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Se nós formos comparar o porquê que curas deixaram de acontecer, o porquê que manifestações deixaram de acontecer, o porquê que nós não experimentamos como os discípulos experimentaram, se o Espírito é o mesmo, amém? A palavra de Deus é imutável, Ele não muda. Então o Espírito Santo que preencheu e encheu a vida deles, e encheu mais de uma vez. Vocês lembram lá, depois de Pedro e João, eles já tinham sido enchidos pelo Espírito. Então Pedro e João eles são capturados, eles são levados para o Sinédrio, então eles não podem fazer absolutamente nada contra eles. E quando Pedro e João saem, eles se reúnem com os outros discípulos, e ele começa a dizer, eles começam a falar: nós estamos com medo, nós não sabemos o que vamos fazer. Então eles falam: vamos orar. E eles começam a orar, e eles são cheios do Espírito novamente. O Espírito Santo, ele continua falando. Você precisa entender que se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, não é um problema dele, não é um problema na comunicação dele, é um problema dentro de você, que você precisa consertar. Você precisa entender que o seu Espírito Santo, que o nosso Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso consolador. E não é qualquer amigo, ele tem que ser o seu melhor amigo. Não adianta você, todos aqui têm amigos, não é verdade? Então uma amizade, ela não nasce do dia para a noite. Eu não conheci o Wesley. Vem cá, fica em pé, Wesley. Eu vou usar você de exemplo. O Wesley, eu conheço esse menino, que tem quase 40 anos. Eu conheço o Wesley, sei lá, desde os 11, não sei. Eu não criei um relacionamento de amizade com ele do dia para a noite. Eu não achei ele na esquina e falei: vamos ser amigos. Eu gostei de você, você gostou de mim, nós podemos ser amigos, nós nos abraçamos. O Wesley passou mais Réveillon comigo do que talvez meus pais. Nós somos amigos, nós somos íntimos, mas pode sentar, irmão, obrigado. Não ficar em pé o dia inteiro aí. Mas essa amizade, ela foi construída, ela foi nutrida. Muitas vezes eu tive que confrontá-lo, muitas vezes ele teve que me confrontar, e muitas vezes eu tive que abrir o meu coração, e ele abriu o coração, e é um relacionamento sabe? É uma mão dupla, sabe? Você investe, ele investe. O Espírito Santo, ele não precisa investir mais em você, você precisa investir mais no Espírito Santo. E quando você reconhece que ele é o seu melhor amigo, você sabe que mesmo em momentos de dificuldade, ele está lá, e ele te ama, e ele cuida de você. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. É muito fácil você falar isso, Ramon. Não é muito fácil, porque eu custei a entender que o Espírito Santo era o consolador, que o Espírito Santo era o conselheiro, que o Espírito Santo era o meu melhor amigo. E aqui eu vou contar uma história para vocês. O Enzo tinha nascido, nós estávamos morando nos Estados Unidos, me preparando, e todo mundo sabe, ou talvez não todo mundo, mas nós tivemos 2 abortos. O primeiro aborto, eu confesso que eu fiquei meio em choque, porque a gravidez do Enzo foi uma gravidez muito tranquila. Do primeiro mês até o nascimento dele, não teve absolutamente nada. A Érica não enjoou, não teve nada, irmãos. Foi assim, foi o céu para mim. Mas na segunda gravidez, onde houve esse aborto espontâneo,
eu aprendi que 25% das gravidezes acabam em abortos. E eu falei, uau, essa taxa é uma taxa grande, ou seja, não aconteceu só comigo, acontece com bastante mulher. E aquilo meio que me tranquilizou. Falei, bom, o problema não sou eu. E aí eu aprendi, fui pesquisar, vamos ver o que aconteceu esse aborto. Você aprende que eles só vão investigar o porquê do aborto depois do 3º ou 4º aborto, de tão comum que é. Mas tudo bem, eu fiquei bem, e cara, ali eu tive também um encontro com o Espírito Santo, mas um ano depois a Erika engravidou de novo. E desse filho, que supostamente seria o 3º filho, eu criei muita expectativa. Eu tinha expectativa, nós contamos para o Enzo, nós fomos na Toys R Us na época que estava aberta, nós compramos um presente, eu nem sabia sexo, eu nunca tinha nem ouvido o coração, mas eu tinha expectativa. Eu tinha sonhos, eu tinha planos. Se for menina vai chamar tal, se for menino vai chamar tal. E aí se for menino vai ser o melhor amigo do Enzo, se for menina o Enzo vai cuidar. E nós criamos 1000 coisas. Acontece que um dia nós estávamos no Walmart, porque no dia seguinte ia começar as aulas do Enzo, e nós tínhamos que comprar um material escolar para ele, e nós queríamos fazer uma festa para ele. Pô, Enzo, vai começar o primeiro ano para você nos Estados Unidos, cara, vamos celebrar e vamos fazer uma festa. Então nós estávamos lá comprando suprimentos para essa festa familiar. Era eu, o Enzo, o Dani que morou comigo, a Bia que estava lá, mas assim, eles estavam a passeio, e nós estávamos lá e de repente a Erika começou a ter um sangramento. No fundo, eu já sabia no que aquilo resultaria. Eu sabia que era o começo de um aborto, novamente, um aborto espontâneo. E eu falei, tudo bem, vamos para casa. A gente foi para o hospital direto, deixei o Enzo em casa. Quando chegou lá, e aí que eu falo que o Espírito Santo, às vezes, situações acontecem para testar como nós vemos o Espírito Santo. Naquela época, eu estudava 8 horas por dia, então meu relacionamento com o Espírito estava muito perto. Eu tinha sido curado de depressão, eu tinha visto o Enzo sendo curado, o braço dele voltando para o lugar, milagrosamente, sabe, eu estava com um relacionamento muito estreito com o Espírito Santo. E quando nós entramos naquela sala, nós fizemos todos os exames, foi preparado para mim, talvez no mundo espiritual, uma pegadinha, para ver se realmente eu cria que o Espírito Santo era bom. Aconteceu que quem entrou para dar notícia desse aborto foi uma enfermeira, e ela estava grávida, mas ela não estava grávida de 5 meses, ela estava grávida de 29 meses, a barriga dela era gigante, era desse tamanho. E o meu primeiro pensamento, quando eu ouvi aquilo, quando eu vi aquela mulher vindo me trazer a notícia, a primeira coisa que começou a gerar na minha mente foi, por que ela e não eu? Por que ela conseguiu segurar o bebê e eu não consegui? Naquela hora o Espírito Santo tocou na minha vida e falou, Ramon, fecha a sua boca, eu vou trabalhar em você, fecha a sua boca. E eu senti alegria por ela, eu fiquei feliz porque eu já tinha um Enzo. Então nós recebemos a notícia, tudo bem, ela foi embora, ela estava super constrangida, mas tudo bem, nós fomos para casa e eu conversei com a Erika no carro, e agora, como que vai ser? Deixa eu te falar, o lado ruim do aborto é você ter que ficar explicando para as pessoas o que aconteceu. Isso é muito chato, porque você fica remoendo aquilo, e aí, tá bem, não tem mais bebê aqui, sabe? Então assim, mas a Erika, ela tem uma maturidade com Deus, o relacionamento dela com Deus é tão forte, que a hora que nós estávamos indo para o carro, ela falou assim, Ramon, eu creio que Deus é bom o tempo todo, não são essas situações que vão abalar minha fé e o meu amor com Ele. Eu amo Deus a despeito de qualquer filho, eu amo o Senhor acima de qualquer um, inclusive acima de você. Então, tudo isso aconteceu com a permissão dEle, eu me submeto às ordens dEle, e eu estou bem com isso, vamos seguir em frente, a nossa vida vai seguir em frente. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei com vergonha, de verdade, porque eu não tinha a maturidade para entender e ver a situação como ela viu, mas o Enzo,
Cara, outra criança, não, tudo bem, a sementinha não virou um filho. A gente conta toda aquela história que a gente sabe, e nós fizemos a festa. E aqui eu quero falar uma coisa para você. Não deixe de celebrar o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida por conta de uma notícia ruim. Nós tínhamos tantos motivos para comemorar. Sabe, o meu relacionamento com ele estava top. O meu relacionamento com a minha esposa, com o meu filho, estava animal. Sabe, eu tinha uma vida com ele. Não deixe que uma notícia ruim atrapalhe o seu propósito. E aí o que aconteceu foi que no dia seguinte, toda essa história do aborto me machucou bastante. No dia seguinte eu voltei no Walmart para terminar as compras que eu tinha que fazer, dos materiais. E quando eu cheguei no Walmart eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito, eu estava machucado, eu estava quebrado, eu me senti sozinho. Sabe, e eu comecei a falar com o Espírito Santo, eu falei, eu preciso entender o porquê que você permitiu com que a Erika engravidasse, Espírito Santo. E eu falava para ele, eu não estou bravo, eu estou chateado, eu estou frustrado, porque a minha expectativa simplesmente não deu certo, mas eu quero entender. Sabe, e agora eu estou aqui sozinho, sem os meus pais, sem sabe, as minhas irmãs, sem os meus cunhados, sem os meus amigos, sem o meu sogro, a minha sogra para me dar um abraço. Eu preciso de um abraço agora. O Espírito Santo naquela hora, ele começou a se manifestar a mim. Ele começou, sabe, a falar muitas coisas para mim. Você não precisa de pessoas porque eu sou contigo. Você não precisa querer abraço de pessoas porque eu sou o Consolador. Você esqueceu quem eu sou? Eu habito aqui dentro de você. Então eu estou te abraçando. Essas foram as palavras do Espírito Santo para mim. Eu comecei a ser inundado com a graça dele, com o amor dele, que eu cheguei em casa uma outra pessoa. Eu fiquei bem, tudo resolvido, ótimo. Meu relacionamento com o Espírito Santo se fortaleceu e eu falei, Espírito Santo, eu confio. Só que um mês depois, a Erika engravidou de novo. A Erika engravidou e naquele momento que eu recebi a notícia que ela estava grávida, o primeiro sentimento que veio na minha mente foi, de novo não. De novo não. E aqui eu quero te falar uma coisa importante, eu quero que você grave isso, porque isso é fundamental para você entender. Não deixe com que situações ruins atrapalhem ou acabem com o seu relacionamento com o Espírito Santo, porque a tendência é isso mesmo acontecer. Quando eu recebi a notícia, um amigo meu, depois de uma semana, ele me ligou e falou assim, ele é um americano, eu amo demais ele é um irmão para mim, e ele falou assim, Ramon, o Espírito Santo mandou te dizer uma coisa, para você não se preocupar, porque esse bebê vai vir com muita saúde, e que vai dar tudo certo. Eu me apeguei àquela palavra, mas ao mesmo tempo, existia o conflito, confio, não confio, e se aí a Erika espirrava, eu já achava que ela ia abortar, sabe, é uma parada muito louca que acontece na nossa mente. É o medo tentando tomar conta e a sua briga para não deixar com que ele entre. Sabe, mas assim, se passaram os 9 meses. E eu não curti a gravidez da forma como eu deveria ter curtido, eu confesso. Eu tentava toda vez me acalmar, me alegrar. Lógico que eu fiquei muito feliz. Lógico que eu confiava no Espírito Santo, mas existia uma luta interna. E aí o que aconteceu foi que no dia do parto, tudo estava bem. O John nasceu de 41 semanas, 3,8 kg e alguma coisa, 51 centímetros e meio. Parto normal. Minha esposa é guerreira demais. No dia do parto, estava tudo bem, nós tivemos que fazer a indução, enfim. Quando foi lá para as 3 horas, a indução começou às 6 da manhã. Quando foi lá pelas 3 horas, as contrações começaram a aumentar. E aí o que acontecia? Toda vez que ela tinha uma contração forte, o esforço do bebê era tão grande, que quando a contração passava, o coração do bebê parava. Nós temos um médico aqui, Rodrigo, e ele sabe. Então assim, o bebê parava, o coração dele ficava aquele barulho maldito criado por Satanás, daquela maquininha nojenta que fica assim, ó. Pi. Na primeira vez a enfermeira olhou para mim e falou assim, não se preocupa, porque é uma apneia, é normal, acontece. Na terceira vez ela pegou o telefone, ligou no Viva Voz e disse, doutora, esse bebê precisa nascer agora. Qual vocês acham que foi o meu pensamento? Foi, eu vou perder o meu bebê, cara, de novo.
Mas eu falei: Espírito Santo, eu creio no que o Senhor me disse através do meu amigo. Esse bebê vai nascer e essa obra vai ser sua e não da médica. E por mais umas 5, 6 vezes, a Érica tinha contração. Quando acabava a contração, o coração dele parava por 8, 10 segundos. Eram 8, 10 segundos de muita tensão, mas que toda vez eu falava: Espírito Santo é com você. E com muita alegria: Espírito Santo é com você, Espírito Santo é com você. Talvez você esteja passando por um momento onde você parece que sabe que morreu. Você precisa dizer hoje para o Espírito Santo: Espírito Santo é com você. Aconteceu que o John nasceu. Quando ele saiu, eu olhei aquilo e falei: muito obrigado, Espírito Santo. Mas eu só pude fazer isso porque eu entendia que o Espírito Santo, ele estava comigo todos os momentos, que ele era o meu amigo e que ele era o meu consolador. Você não pode permitir com que experiências ruins abalem o seu relacionamento com ele. Talvez você tenha perdido um filho, talvez você tenha perdido um marido, talvez você tenha perdido uma esposa, talvez você tenha perdido seus filhos para as drogas. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas eu quero te falar que o Espírito Santo, ele é bom. Aliás, bom é pouco, ele é muito bom. Ele é extraordinariamente ótimo. E ele é tudo o que você precisa, amém? Glória a Deus. Mas nós temos que entender que a nossa vida existe um tráfego intenso. Muitas vezes as situações, elas são intensas. Nós temos o dia corrido. Pessoas aqui acordam talvez 5 horas da manhã. Todo dia eu tenho que acordar 10 para 6 da manhã. A minha vida, ela é corrida. A vida da Érica é corrida. E a Érica estava me contando essa semana que a oração dela recentemente tem sido: Senhor, me tira do caos. Me tira do caos, porque a nossa vida está muito intensa. Mas eu acredito que existem pessoas numa situação infinitamente pior do que eu. Mulheres que têm jornada tripla, maridos que têm jornada, tem 2 empregos. A nossa vida, ela é ocupada. E o que acontece é que, mesmo que nós tenhamos uma vida ocupada, se nós dermos ao Espírito Santo a liberdade e a nossa confiança dos caminhos que Ele vai traçar para a gente vai chegar ao nosso propósito e ao nosso destino. Se você não se desviar, não importa quão ocupada seja a sua vida, você vai atingir o propósito que Ele tem para você. E nós podemos pegar na Bíblia inúmeras pessoas, inúmeros heróis da fé que tiveram uma vida corrida, que tiveram uma vida muito ocupada. E eu quero dar um exemplo aqui de Davi. Davi, com 16 anos, ele é ungido rei pelo profeta Samuel, porque Saul, que era o ungido, começou a fazer um monte de besteira. Saul não seguiu o destino traçado pelo Espírito, e então o Espírito foi retirado dele, e o Espírito foi colocado em Davi. Davi foi ungido com 16 anos. Alguns teólogos dizem que depois dos 16 anos, ele matou um leão, ele matou um urso, enfim. Davi tinha uma vida corrida, ele cuidava das ovelhas ali, ele devia ser um cara espetacular. Então acontece que o rei Saul, pela unção ter sido retirado da vida dele, ele começa a ser atormentado por demônios, ser opresso por demônios, e ele pede: me mandem alguém para me tocar e acalmar. E as pessoas imediatamente pensaram em Davi, e Davi começou a ter mais atribuições. Deixa eu te falar, você lembra aquela palavrinha, aquela frase: a quem muito é dado, muito será cobrado? Foi isso que Deus, o Espírito, eles fizeram com Davi. Davi, nós te damos uma posição, você vai atingir essa posição, mas entenda que a sua vida vai ser muito ocupada. Então Davi, além de cuidar das ovelhas, com muita excelência, ele tinha que também tocar para o rei. E Davi fazia isso, e eu acredito que muitas vezes cansado, exausto, mas ele fazia. Então, mais uma vez, coisas foram acrescentadas na vida de Davi, atribuições, e o seu pai pede a ele: filho, eu preciso que você leve esse McLanche feliz para os seus irmãos lá no vale de Elá. E o Espírito Santo muitas vezes fala isso com a gente: eu preciso que você ligue para essa pessoa, porque ela está a ponto de se matar. Eu preciso que você ore por essa pessoa, porque o filho dela está preso nas drogas. Eu preciso que você fale para essa pessoa que eu amo, porque essa pessoa precisa sentir. E muitas vezes, pela nossa vida ser tão ocupada, nós falamos: Espírito Santo, pede para o irmão
Lucas Wagner falar, porque eu estou muito ocupado. Imagina se Davi tivesse falado não para o seu pai. Esse direcionamento de levar a comida para os seus irmãos era parte do processo, porque muitas pessoas querem o prêmio, mas não querem enfrentar o processo e passar pelo processo. Mas Davi decidiu obedecer e decidiu dizer sim. E o que aconteceu foi que, chegando lá, ele olha aquele cara gigante, todo mundo, todo o exército de Deus acuado, Saul com medo, e ele fala: quem que é esse cara? O que ele está falando? Que besteira é essa que ele está dizendo? Então Davi pega o que ele tem, ele fala: eu vou derrotar esse cara hoje, porque eu sou ungido de Deus. E Davi pega, é aqui eu quero te falar uma coisa, para a sua batalha hoje, para a sua batalha do dia de hoje, tudo que você tem é tudo que você precisa. Talvez para o dia de amanhã, novas armas sejam acrescentadas, novas estratégias sejam te dadas, mas tudo o que você precisa para lutar a sua luta de hoje, o Espírito Santo já te capacitou, porque o Deus que te dá, o Deus que escolhe, Ele te capacita. Davi não teve tempo de falar: ei Golias, espera aí uma semaninha, eu vou me preparar, eu vou malhar, eu vou ficar boladão, eu vou fazer um Muay Thai, eu vou fazer um Jiu-Jitsu, semana que vem eu volto para te pegar. Ele usou o que ele tinha, e o que ele tinha era uma fenda, as pedras no chão, e ele balançou aquele negócio, e por conta dele ser básico, e agir nas coisas básicas, da forma básica, ele conquistou, ele derrotou Golias, e conseguiu entrar no palácio, porque ele casou com a filha de Saul. Agora imagina se ele não obedece, talvez ele pudesse chegar ao seu destino, mas com certeza iria demorar muito mais tempo. Mas nos nossos caminhos, quando o Espírito Santo nos direciona, acontecem coisas difíceis, e acontecem coisas difíceis para você escolher, porque a decisão de pecar ou não, ela é 100% tua. A decisão de trair a sua esposa, ela é 100% tua. A decisão de você espancar o seu filho, de você bater na sua mulher, ela é 100% tua. Coisas são acrescentadas no seu caminho, e Davi se viu em uma situação, onde ele enfrentou muita injustiça, mesmo tendo ajudado o povo de Deus, e ter salvo o reino de Saul, porque ninguém era capaz, nem mesmo Saul, de derrotar Golias. Todos estavam atemorizados, e ele foi lá e enfrentou. Então, o que você pensa pela lógica? Saul tinha que ser um pouquinho grato com Davi, sabe, porque se não fosse ele, cara, tinha todo mundo morrido, ou o cara estava lá tirando sarro. Mas ele enfrentou a injustiça de ser perseguido por Saul. E talvez você enfrente injustiças no seu trabalho, mesmo você sendo ungido de Deus. Davi enfrentou a solidão, Davi enfrentou o medo, quando ele teve que se esconder na caverna, porque todo o exército de Saul estava atrás dele. Talvez você nesse momento esteja enfrentando solidão, talvez você nesse momento esteja passando por um tempo de reclusão, de se guardar um pouquinho. Ah, mas isso é possível, eu sou tão fiel a Deus. Pois é, meu querido, a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas para nós não tememos, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Davi enfrentou o poder da vingança, e aqui eu quero falar com você, crente. Davi, se nós olharmos pelos olhos humanos, ele tinha todos os motivos para matar Saul. Ele estava sendo perseguido, ele poderia falar: pô, eu estou me defendendo, se eu não matar esse cara, ele vai me matar. E ele chegou a ponto de cortar a orla da roupa de Saul, mas ele não encostou no ungido de Deus. Sabe por quê? Porque Davi entendia que ser um seguidor, quando você é cheio do Espírito Santo, você abre mão de coisas. Deixa eu formular melhor isso aqui. Você abre mão dos seus direitos para beneficiar outros. Você abre mão do direito de se sentir ofendido quando você foi traído pelo seu marido, quando você foi traído pela sua esposa, para abençoar e falar: eu te perdoo. Você abre mão de ofensas vinda por partes, sabe, do seu chefe, vinda por partes do seu filho, vinda por pessoas de dentro da igreja. Você simplesmente fala: eu decido perdoar.
Eu decido não carregar vingança na minha vida. Eu decido não carregar esse sentimento dentro de mim. É isso que um crente faz, ele abre mão dos seus direitos para beneficiar outros. Não foi assim que Jesus agiu com a gente? Jesus tinha total poder e total autoridade para falar: ninguém vai encostar em mim porque eu sou santo, eu nunca pequei. Mas ele abriu mão dos direitos dele para que você pudesse ser salvo. Obrigado, Deus, amém. Se você for dirigido pelo Espírito Santo, o sucesso do seu propósito é certo. Assim como se você colocar a rota no Waze, ele vai te dar todo o direcionamento. Sabe, aqui você vira 300 metros, cuidado, buraco. Tudo ele vai te dar, se você obedecer. Você vai chegar ao seu destino. Só que você tem a opção de não obedecer e atrasar todo o propósito que Deus tem para você. Às vezes não é uma falha grotesca, gigante, às vezes é uma falha pequena. Às vezes é um pequeno deslize, uma falta de atenção que te leva para um caminho muito torto. Eu vou ser prático com vocês, bem prático. Essa semana nós saímos da igreja na terça-feira e estávamos indo num culto lá em Alphaville, chamado Terça Power. E no meu carro foi um pessoal, no carro do Luca, filho do Gedson, tinha outras pessoas. E nós íamos para casa para comer uma pizza, para depois ir para lá, uma coisa bem rápida. Então do carro eu já liguei na pizzaria para pedir, enfim, para tentar agilizar o processo. E o Luca estava me seguindo, só que a Thaís, que é uma abençoada de Deus, ela decidiu esquecer o celular dela na igreja. E ela decidiu também esquecer a carteira dela na igreja. Então o Luca teve que me ligar e falou assim: eu preciso voltar para a igreja, me espera. Eu falei: eu não posso te esperar, que eu já pedi a pizza. Então você põe no Waze o meu endereço que você vai chegar lá. Ele: sério? Eu falei: bota no Waze, aí você vai parar dentro da minha casa. E ele botou no Waze. Só que no meio do caminho, eu não sei o que ele fez. Muito provavelmente eles estavam ali conversando, eles estavam brincando, sei lá o que eles estavam fazendo. E ele pegou uma saída errada. Ele entrou para a pista expressa da Castelo Branco. O meu caminho demorou 35 minutos, o dele demorou 1h40. Por conta de 5 segundos de desatenção. E é 5 segundos de desatenção que Satanás precisa para atrapalhar a sua vida. Só que você imagina, com o Waze, uma decisão errada, a gente perde, 1 hora. Imagina uma decisão errada, desobedecendo à vontade do Espírito Santo. Você não atrasa 1 hora, você atrasa meses, anos, décadas. E se você não se corrigir, talvez você nunca chegue no processo. E o que eu quero te falar aqui é que nós precisamos entender que se você não puder seguir uma direção, você não vai chegar ao seu destino, ou então você vai atrasar muito. O Espírito Santo, ele é o Waze que vai fazer com que você chegue ao seu propósito. Só que como todo cristão, como toda a vida, ela não é um conto de fadas, ela não é tão fácil assim, existem buracos na pista. E o Espírito Santo, assim como eles sempre tentam te alertar: cuidado que existe um buraco. Cuidado que existe um buraco. Quantos aqui já desobedeceram o Waze? Cara, pode parecer burrice, mas eu desobedeço o Waze quase todo dia. Eu acho que o Espírito Santo quer falar comigo essa palavra. Porque eu boto no Waze e da minha casa até aqui, num dia normal, dia de semana que eu tenho que vir para o trabalho, dependendo do horário que eu sair, de manhã eu deixo o Enzo na escola, vou para o jiu-jitsu, enfim, eu saio do jiu-jitsu às 8h15. 8h15, 8h50 eu estou aqui na igreja. E eu boto o Waze para ver o tempo, para ver se está tudo bem. E algumas vezes o Waze me dá uma outra rota. Ou então ele fala que ao invés de chegar 8h50, eu vou chegar 9h28. E a gente se apega aos detalhes, né? Que absurdo, 9h28. Podia ser 9h25, 9h28. E aí eu falo: mas esse Waze está louco, nunca que eu vou demorar todo esse tempo para chegar na igreja, nunca. Nem se eu for de ré eu chego na igreja e demoro tudo isso. Então eu decido ir pelo meu caminho. E ele fica lá, recalculando a rota. Aquela voz daquela mulher é insuportável. Eu até tirei, nem ouço mais ela. Eu já tentei colocar, tem umas vozes legais que você escolhe, né? Mas eu não gosto de ouvir voz, então, né? Porque pode ser a voz do enganador.
Mas ele fica lá, aquele bagulhinho rodando lá, carregando, e eu indo, e daqui a pouco eu olho, a Castelo para. E aí para porque teve algum acidente, porque tem algum motoqueiro caído, porque algo aconteceu, a pista está fechada. Ao invés de eu demorar, ao invés de eu chegar 9h29, eu chego 10h17, sei lá. Aí me dá um ódio, eu falo, que burro, por que eu não segui o Waze? Eu poderia ter chegado 1 hora atrás. E acontece nas nossas vidas. E o Waze sempre tenta nos alertar, assim como o Espírito Santo sempre tenta nos alertar. Se nós decidimos não obedecer a rota, muito provavelmente você vai cometer um pecado grande e vai atrasar o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero que você abra em 2 Samuel 11, de 1 a 5. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém, glória a Deus. 2 Samuel 11, de 1 a 5. Amém, diz assim, ó. Estão me acompanhando? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram na cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Meu irmão, se a Bíblia está falando que ela era muito bonita, ela devia ser extremamente linda. Para a Bíblia dar esse enfoque, ela realmente devia ter uma beleza diferenciada, ela devia ser um espetáculo. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Olha o Espírito Santo alertando Davi e dizendo: Davi, essa mulher é casada, ela é filha de tal pessoa, de Eliã, e ela é esposa de Urias, o seu guerreiro. Entenda uma coisa, quando você está num caminho perigoso, o Waze sempre vai te falar: cuidado, buraco na pista, cuidado, acidente reportado, cuidado, o trânsito parou. O Espírito Santo, ele age da mesma forma. Muitas vezes ele te diz: não vai por aqui, porque se você for por aqui, você vai se machucar. Não tome essa decisão, porque se você tomar essa decisão, você vai se machucar. E a gente tem a oportunidade de obedecer ou não obedecer, e foi o que Davi fez. Davi não quis obedecer. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Um erro de Davi fez com que algum tempo da sua vida fosse perdido tentando consertar um erro. E aqui eu quero te falar uma coisa: quando nós cometemos um erro, quando nós decidimos não obedecer o Espírito Santo, e nós tentamos consertar o nosso erro através das nossas forças, pode ter certeza, você vai cometer sucessões de erros, erros atrás de erros. O Espírito Santo, ele trabalha não numa forma de corrigir, ele até trabalha para corrigir, mas o Espírito Santo, ele trabalha para prevenir um problema. Você entende? Você entende o que ele falou para Davi? Davi, não faça isso. É filha de Eliã, é esposa de Urias, sai dessa. O que nós precisamos entender é que nós temos que agir na prevenção do pecado. Você precisa se prevenir contra o pecado e não simplesmente corrigir depois que você cometeu um pecado. Eu estava conversando com o tenente Euquias, que é uma pessoa que Deus colocou aqui nessa igreja, é um cara que tem um coração lindo, ele e sua esposa Juliana. E eu estava conversando com o tenente, um dia a gente estava almoçando, e ele falou assim: Ramon, toda vez que a polícia militar precisa correr atrás de um bandido, nós fracassamos. Nós fracassamos porque o nosso trabalho não tem que ser um trabalho de correção, tem que ser um trabalho de prevenção. E o trabalho do Espírito Santo tem que ser um trabalho de prevenção. Depois que você pecou, Ele é poderoso sim para te perdoar, mas se você obedecer o direcionamento dEle, você entende que não adianta você corrigir pelas suas forças. Davi tentou corrigir pelas suas forças mais de uma vez,
A primeira vez Davi chama Urias e tem uma excelente ideia. Urias, você não ficou um ano lá? Me conta como é que está a guerra. E Urias fala, isso daí está no verso, se eu não me engano, de 6 a 11, depois vocês podem ler. Mas ele começa a conversar com Urias e fala, pô, você não estava lá na guerra, me conta como é que está. Urias fala, pô, eu estava lá e foi realmente isso, estou cansado, mas tudo bem, eu estou pronto. E aí Davi fala, vai para casa, toma um banho, sabe, deita com a sua mulher, tem um tempo com ela. Na cabeça de Davi era o seguinte, ele vai para casa, 1 ano longe, a mulher era muito bonita, ele vai se deitar com ela, ele vai ter relações com ela, ela já está grávida, mas aí ela vai poder dizer que o filho é dele. Então eu limpo a minha barra e ela limpa a dela, porque se ela fosse descoberta, ela seria apedrejada. Só o que acontece é que Urias era tão leal que ele não vai para casa, e ele fala, eu não posso ir para casa, né? Davi mandou seguirem ele não foi para casa. E aí Davi chama ele de novo e fala, pô, por que você não foi para sua casa? Sua esposa estava lá te esperando, vai tomar um banho. E ele fala, não posso ir para casa, porque os servos estão aqui deitados aqui, eu tenho que ficar com eles. Então Davi tem uma outra ideia, chama ele e começa a dar bebida para ele, para que ele ficasse bêbado. Se ele ficasse bêbado, muito provavelmente Betseba estava envolvida naquele esquema todo. Então se ele ficasse bêbado, ele se deitasse com ela, era a mesma coisa. E não aconteceu o que Davi previu. Depois de adultério, Davi cometeu o pecado do engano. Por fim, Davi manda matar Urias. Uma sucessão de erros, erro atrás de erros, onde fizeram com que Davi atrasasse a sua rota. É importante você analisar que, por conta de um erro, outros erros vieram em seguida. Na nossa vida é assim. Você percebe muitas vezes quando você trata a sua esposa mal, que você chega em casa estressada, sabe, você trata ela com raiva, aquilo gera outras coisas nela e em você. Você percebe que muitas vezes você perde a mão em disciplinar o seu filho e você acaba passando do ponto, isso gera peso, gera outras coisas em você. Se você não deixar com que o Espírito Santo corrija a sua rota, você vai ficar dando murro em ponta de faca. E eu quero te falar que o Espírito Santo, ele se preocupa com você. Ele se preocupa quando você erra, quando você se desvia do propósito. E Deus coloca no seu caminho pessoas comprometidas com a palavra dele para te confrontar. Então deixa eu te falar uma coisa, se existe um pastor que está cutucando na sua ferida, numa fraqueza sua, essa pessoa foi enviada pelo Espírito Santo. Se algum pastor sobe aqui e fala por pornografia e você fala, não gostei, não gostou talvez porque aquilo mexa com você, aquilo te confronte. Foi assim, o Espírito Santo enviou Natã para tratar com Davi. Quantos aqui tem filhos que chamam Natã? Tem alguém aqui que tem filho que chama Natã? Natã significa dádiva. E Natã realmente foi uma dádiva na vida de Davi, porque ele amou Davi o suficiente para confrontá-lo. E foi através daquele confronto, daquela exortação, que Davi disse, eu pequei contra o Senhor. E eu não estou falando que não teve consequências, porque a palavra diz, Deus dizendo para Davi, Davi, por conta do seu pecado, a espada nunca mais apartará da tua casa. Existe sim consequência para o pecado, mas o Espírito Santo, ele recalcula a rota no momento em que você decide que você não consegue mais, que você realmente precisa dele. Eu tive a minha vida, a minha rota recalculada em certo ponto. E esse novo cálculo da rota gerado em mim fez com que eu chegasse onde eu estou hoje. No ano de 2006, eu estava namorando a Érica. Eu comecei a namorar com a Érica em 2002. Eu tinha 15 anos e ela também. Mas nós começamos a namorar e nós tivemos sempre um namoro muito, muito santificado. Logicamente, muito mais, aliás, muito mais não, 100% por culpa dela, ou não é culpa, né, mas porque ela segurou as barras do que eu. Mas em 2006 a gente teve uma briga e nós nos separamos, depois de anos de namoro. E eu decidi então que eu iria curtir a minha vida. Eu
Falei, eu vou curtir a minha vida. O que eu não curti nesse tempo namorando, eu vou curtir, sabe? Eu vou fazer o que eu quiser fazer, vou fazer, sabe? Eu vou bagunçar. E aí eu decidi fazer, e aí eu queimei largado e fiz um monte de coisa errada. Em um certo ponto, eu quis voltar com ela. Eu gostava muito dela, e ela gostava muito de mim. E eu quero que você marque essa data, 1º de maio de 2006. No dia 1º de maio de 2006, eu fui conversar com o Lamartine. Cheguei no Lamartine, na minha cabeça, falei, cara, eu sou um cara comercial, eu trabalho na área comercial. Se eu for lá e chavecar ele, e jogar uma ideia, trocar uma ideia, sabe? Falar, Lamartine, vamos ter um papo de homem aqui. E sabe, eu conversar com ele, ele vai falar, você é muito maravilhoso, Ramon. Leva minha filha. Na minha cabeça ia acontecer aquilo, mas o que aconteceu foi o oposto. Eu cheguei na casa dele e ele começou a dizer umas verdades ao meu respeito, e aquelas verdades me tiraram do sério. Aquelas verdades revelaram a ira que eu sentia, a amargura que eu estava sentindo. E a Lilian estava no andar de cima da casa dele, olhando assim, ó, e ela fazia assim com a cabeça. E eu falava, isso mesmo, reprova a atitude do seu marido, Lilian. Achando que ela estava reprovando ele. Besta eu, né? Ela estava olhando para mim, tipo, não, cala a boca. Estava falando muita besteira. E ele começou a falar coisas que começaram a me machucar, mas eram coisas que eram verdades, e eu precisava ouvir aquilo. O Lamartine foi como o Natan na minha vida. Foi a pessoa que Deus colocou para me confrontar. Então, aconteceu que ele subiu, e nessa que ele subiu para o andar de cima, eu falei, você não é homem para ficar aqui e terminar essa conversa comigo. E aí ele falou as palavras, talvez mais duras que eu ouvi, mas eu tomei a atitude mais sábia que eu poderia ter. Ele disse para mim o seguinte, Ramon, você tem duas opções, ou você sai da minha casa andando, ou eu vou te tirar na base do tapa. Eu gostava da Érica, mas eu não era burro, então eu saí andando. Acontece que no dia 1º de maio de 2006 aquilo não deu certo, e aconteceu que eu continuei a minha vida, eu continuei fazendo besteiras. Um dia eu tive um encontro com Deus muito genuíno, numa outra oportunidade eu falo sobre isso, mas o Espírito Santo começou a me incomodar, e ele disse, numa noite, quando pela primeira vez talvez na minha vida, eu falei para ele, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu preciso, porque eu não aguento mais tentar lutar pelas minhas forças, eu não aguento mais, sabe, envergonhar os meus pais, eu não aguento mais viver essa vida louca que eu estou levando. Isso não está me trazendo alegria, isso está me trazendo peso. E naquela noite o Espírito Santo falou ao meu coração, Ramon, hoje eu estou recalculando a sua rota. E eu não estou falando isso para fazer um link com a palavra, foi o que aconteceu. O Espírito Santo me falou, eu estou recalculando a sua rota. No dia seguinte, eu fui para a igreja, e eu continuava quebrado, eu continuava abatido, eu continuava chateado, eu nem sabia se aquilo tinha sido realmente o Espírito Santo, ou se tinha sido alguma coisa que veio na minha cabeça sobrenaturalmente. Eu cheguei na igreja no meio do louvor, porque eu queria que ninguém me visse, eu não queria que ninguém me visse. Eu cheguei no meio do louvor, no templo da Leopoldina, e eu sentei atrás da mesa de som, e eu fiquei lá quietinho, sabe, como um cachorro machucado. Eu fiquei ali embaixo, quietinho, o pessoal adorando, e estava tocando Agnus Dei. Essa música para mim é a melhor música que existe. Ela pode tocar todos os dias, ela pode ter um culto só com essa música, que o céu vai descer na minha vida, porque essa música transformou, sabe, muitas coisas dentro de mim. Mas durante essa ministração, uma pessoa desceu do palco, o Jadiel. Ele chegou até mim e disse, Ramon, estava escuro, irmãos, eu não sei, ele foi guiado pelo Espírito Santo ali, e ele falou, Ramon, o Espírito Santo conversou com você ontem à noite, e ele te disse que ontem ele começou um novo tempo na sua vida. Toma posse, porque ele vai mudar a sua história. Aquilo me arrepiou, e eu chorei, e eu falei, beleza, Senhor, eu vou começar a ter uma vida legal contigo. Mas será que isso é real? Será que isso é verdade? E a minha vontade de mudar para a igreja, porque a Érica não ia voltar comigo, o Lamartine jamais ia permitir, depois de tanto de besteira que eu falei. Não dá mais para eu lutar, Espírito Santo, pelas minhas forças. E o Espírito Santo simplesmente falou assim para mim, acalma o teu coração, eu vou trabalhar, porque quando eu recalculo a rota, eu crio um melhor caminho, eu crio uma melhor forma de você chegar ao seu propósito, e se você me obedecer, você vai chegar lá.
Passaram-se alguns meses, no dia 28 de agosto de 2006, e esse foi o dia em que o Neto teve um problema de saúde. Eu lembro perfeitamente, porque naquele dia o meu coração ficou muito feliz de voltar com ela, mas extremamente quebrado de ver o Neto naquela situação. Mas no dia 28 de agosto, a Érica me ligou, e a gente estava sem se falar por um tempo, porque eu decidi que eu não ia mais lutar. A minha oração foi: Espírito Santo, se a Érica não é a mulher de Deus para mim, eu me submeto. Tira ela do meu coração, tira eu do coração dela, e que a gente tenha uma vida feliz com a pessoa que o Senhor tem para nós. Ela me ligou e ela falou assim: Ramon, eu fiz uma oração um tempo atrás, eu disse que eu só voltaria com você se meu pai chegasse espontaneamente em mim e falasse que eu poderia casar com você. E essa noite, do nada, ele bateu na minha porta e disse: se você quiser voltar a namorar com o Ramon, você tem a minha bênção e a minha permissão. Sabe o que? Foi no dia 1º de maio de 2010 que eu casei com a Érica. No dia 1º de maio de 2006, eu tive a minha briga e Deus recalculou a minha rota naquele dia. No dia 1º de maio de 2010, eu casei com a Érica. E eu só fui perceber essa data depois que nós já estávamos casados. E eu senti o Espírito Santo falando: eu não faço nada por acaso. Eu não ajo em coincidências. Eu sei de todas as coisas. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele é onisciente. E aqui eu concluo a palavra dizendo: você chegou ao seu destino. E você pode me perguntar: mas qual é o meu destino? O seu destino é o chamado, o propósito da sua vida aqui para a terra. Porque Deus tem para você. Para você chegar no seu destino, você precisa se esforçar. Eu não estou aqui pregando uma teologia fácil. Eu conversei com um rapaz lá em Israel e ele falou: estou disposto a dar tudo que eu tenho, eu estou disposto a fazer isso, eu estou disposto a fazer aquilo pelo Evangelho. E eu percebi que aquilo era verdade. Eu falei: você tem noção do que você vai enfrentar? Você sabe que quando você toma uma decisão de desafiar o mundo espiritual, as tentações serão muito maiores na sua vida. E eu não sou leviano de falar: aceita Jesus que tudo vai ficar mais fácil. As coisas não vão ficar mais fáceis, mas você tem um Consolador trabalhando dentro de você, e Ele faz as coisas parecerem mais fáceis, quando você é direcionado pelo Espírito Santo. Mas para você chegar e obedecer ao Espírito Santo, você precisa se submeter a Ele. E essa é uma palavra que muitas pessoas não gostam: submissão. Eu não gosto de me submeter. Um dia eu decidi me submeter ao Espírito Santo, quando Ele me disse para eu largar absolutamente tudo que eu fazia para seguir o meu chamado. Eu nunca tive um sonho de ser um pastor de tempo integral, mas um dia Ele falou para mim, eu falei: Linda, eu sinto que o Espírito Santo falou isso. Ela falou: é de Deus, vamos em frente. E eu larguei tudo, eu larguei absolutamente tudo. Não é que eu estava desempregado, não é que eu estava abalado, não é que eu estava deprimido. Eu estava bem, minha vida estava estável, eu ganhava muito bem. E aqui eu quero te falar: se submeter quando você não tem nada é muito fácil. Seria muito mais fácil se eu tivesse desempregado e o Espírito Santo falasse: larga tudo que você tem. Eu ia olhar e falar: eu não tenho muita coisa, né, Espírito Santo, vamos lá. Mas eu tinha. E talvez para você seja a sua carne, seja o seu pecado. Para você ser direcionado pelo Espírito, você precisa se submeter. E essa submissão que eu tive em obedecê-lo fez com que eu chegasse onde eu estou exatamente hoje, aqui em pé pregando o Evangelho. Quando eu tomei a decisão, eu não sabia se eu seria contratado pela igreja, eu não sabia, eu nem tinha avisado o Lamartine que eu faria, eu não sabia se eu teria salário, se eu não teria, mas eu sabia que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que ele jamais me desampararia. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu precisei me submeter ao Espírito Santo para chegar onde eu cheguei, para chegar ao meu destino. E eu ainda não completei a minha corrida, mas quando eu completar, eu vou olhar para trás e eu vou falar: muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor me direcionou em todas as áreas.
Eu luto muitas vezes com a minha mente, eu luto muitas vezes com o meu coração, eu luto muitas vezes com a minha vontade, mas eu quero que a vontade dele prevaleça. Davi se submeteu a Saul, Davi se submeteu a Deus, e por conta da submissão e do amor que Davi tinha, ele foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, se você quer ter o seu caminho direcionado pelo Espírito, você precisa se submeter, e não adianta se submeter por partes, porque o Espírito Santo, diferentemente do Waze, ele não é um aparelho, ele não é uma ferramenta, ele é uma pessoa, e com pessoas você se relaciona, e o que o Espírito Santo quer hoje é se relacionar com você. O que o Espírito Santo quer é que você se submeta ao seu potencial, submeta a sua personalidade, submeta os seus sonhos a Ele, porque Ele diz: ei, confia em mim, deleita-te no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o que Ele está te falando hoje: confia em mim, porque eu vou fazer todas as coisas que você necessita. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Do mesmo modo que o motorista que baixa o Waze, e o Waze tem uma visão geral de todas as alternativas, o Espírito Santo ainda maior, imagina Ele, Criador de todas as coisas, junto com Deus Pai, junto com Deus Filho, Ele sabe todas as esquinas, Ele sabe todos os buracos, Ele sabe todos os acidentes, todos os obstáculos à frente. E o que Ele está te falando hoje é: confia em mim, filho. Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu transformar as coisas para que você sinta o meu direcionamento.